Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema excretor. Bom, então nós vimos que o nosso corpo, para que ele se mantenha vivo, ele necessita então da presença de nutrientes, de água e de oxigênio, né? E essas substâncias, elas são essenciais e precisam ser absorvidas pelo organismo. E para serem aproveitadas, né, elas devem passar tanto pelo processo de digestão, no caso dos alimentos, quanto no processo de respiração, quanto no caso dos gases, né, o oxigênio, por exemplo. E aí, isso vai acontecer pelos sistemas digestórios e respiratórios, tá? E também dentro de cada célula. E quando esses processos acontecem, formam-se os resíduos que não são usados, né, pelo nosso organismo, e esses resíduos eles necessariamente devem ser eliminados. E o sistema responsável por fazer a eliminação de grande parte desses resíduos é o sistema urinário, ok? Esse sistema urinário, minha gente, a função dele é filtrar e eliminar as substâncias que são tóxicas, né, que estão presentes no sangue. A eliminação também pode ser realizada pelos pulmões, no caso do gás carbônico, né, que é um gás tóxico, e no caso da pele também. A pele, através do suor, ela também pode excretar, ela também pode eliminar algumas substâncias. Então vamos conhecer quais são os órgãos, né? Quais são as estruturas que formam o nosso sistema urinário. Basicamente, o nosso sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias, ok? Então nós temos, dois rins, um do lado direito e um do lado esquerdo. Saindo de cada rim, nós temos um tubo condutor, que são os ureteres, tá? Ou ureter. Chegando, né, cada um dos ureteres na bexiga urinária e após um outro tubo de condução para ser eliminado para o meio externo a urina, que é a uretra, ok? Então, basicamente, nosso sistema urinário é formado pelos rins, ureteres, bexiga urinária e a uretra. Talvez vocês podem se perguntar o que é essa estrutura aqui, em cima, né, sobre cada um dos rins. Essa estrutura é uma glândula chamada glândula suprarrenal, tá? Ela faz parte, nós vamos estudar essa glândula lá no sistema endócrino. Então, por enquanto, eu não vou comentar sobre ela. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada estrutura, né, que nós encontramos no nosso sistema urinário. Então, nós temos os dois rins, né, um de cada lado, direito e esquerdo. Eles se localizam abaixo do diafragma e são protegidos pelas últimas costelas, bom? Tem um formato de um grãozinho de feijão. Num adulto, né, eles medem cerca de 10 centímetros de comprimento e são os rins os responsáveis por fazer a filtração do sangue, a retenção dos resíduos e a eliminação das substâncias que são tóxicas através da urina, tá? Uma outra função também que nós encontramos nos rins, minha gente, é a reabsorção de água, tá? Bom, então, saindo dos rins, nós temos aí os ureteres, então são dois tubos que medem aí aproximadamente 20 centímetros de comprimento e é por onde a urina vai ser conduzida, né, até a bexiga urinária. E a bexiga urinária? Ela é um órgão muscular, né, uma bolsa, e é o órgão responsável por fazer aí o armazenamento temporário da urina, que vai sendo produzida pelos rins, tá? Ela é de grande elasticidade, então para vocês terem uma ideia, a bexiga de um adulto, ela pode armazenar cerca aí, de 400 a 500 ml de urina, tá? Mas às vezes em volumes um pouquinho menores, o nosso corpo já entende que a bexiga já está com uma quantidade legal de urina e aí nós já sentimos a necessidade de ir ao banheiro urinar. E posteriormente, a uretra. E após, né, saindo da bexiga urinária, nós encontramos a uretra, que é um canal por onde vai passar
vai sair, né, vai sair a urina para o meio exterior, tá bom? Um detalhe aqui da uretra. A uretra, ela, nos homens, né, a uretra masculina, ela tem dupla função. Ela exerce uma função no sistema urinário, né, fazendo a condução da urina para o meio externo, e também funciona no sistema reprodutor, fazendo a liberação dos espermatozoides, tá bom? Nas mulheres, a uretra ela só tem a função de eliminar urina, então não pode esquecer desse detalhe. A uretra nos homens tem função reprodutiva para eliminar os espermatozoides e função urinária para eliminar a urina. E nas mulheres, apenas a eliminação da urina. Bom, vamos entender como é que acontece essa filtração do sangue, né? E como se forma a urina. Quando o sangue ele passa pelos capilares, né, ou túbulos que compõem os rins, esse sangue ele chega trazendo várias substâncias, como por exemplo, compostos nitrogenados, excesso de água, excesso de sais minerais. Pode também apresentar aí, medicamentos, drogas, excesso de nutrientes, hormônios, tá? Então, quando o sangue chega pelos capilares ou pelos túbulos dentro dos rins, ele vai estar trazendo aí vários componentes, como esses que a gente acabou de citar, tá bom? Então, percebam aqui na imagem, nós temos a imagem de um rim e percebam que esse rim ele é formado por unidades menores, certo? Essas unidades menores nós chamamos de néfrons. Então, cada rim, gente, existe aí cerca de milhares de néfrons. E a função de cada néfron é fazer a filtração do sangue. Então, percebam aqui, nós vamos pegar um néfron e vamos ampliar a imagem. E aí nós temos aqui, esses túbulos, tá? Como se fosse uma rede de encanamento por onde o sangue está passando. Então, esse em vermelho são os capilares, né, trazendo sangue. Aqui nós temos o túbulo renal, essa região aqui, o túbulo renal. Quando o sangue passa por esses túbulos renais, parte da água ela é reabsorvida e é conduzida novamente para o sangue, tá? E aqui nós temos o túbulo coletor. Nesse túbulo, tudo que tiver em excesso, no caso aí, os compostos nitrogenados, a água, os sais minerais, então o que tiver em excesso vai em direção para a bexiga para formar então a urina, tá bom? No final, então, do processo, gente, nós temos aí a formação da urina. A urina, ela tem um tom quase que amarelado, né? E ela é composta de aproximadamente 95% de água. Numa pessoa saudável, os outros 5% restantes, nós vamos encontrar, então, na composição da urina, o ácido úrico, a ureia e o cloreto de sódio, tá? E algumas outras substâncias que a gente encontra em quantidade bem pequenas. Essa composição da urina, pessoal, ela varia de acordo com alguns fatores, tá? Então, aí a quantidade de água e a quantidade desses compostos, ácido úrico, ureia e cloreto, ela varia de acordo com algumas situações. Então, por exemplo, depende da dieta de cada indivíduo, né, e o estado nutricional, o que ela vai se alimentar, se a pessoa realiza atividades físicas, o clima e a temperatura de onde a pessoa vive, a atividade dos hormônios, a atividade dos rins e o estado de saúde do organismo. Então, são esses fatores que vão fazer com que a urina tenha aí essa porcentagem de água e de compostos, tá? Isso vai variar de acordo com esses fatores. Pode aparecer também outras substâncias na urina, mas aí ela vai indicar que existe aí algumas condições que são anormais.
Então, por exemplo, se ocorrer aí o surgimento de glicose na urina, glicose é um açúcar, então ela está indicando, né, a presença aí de uma doença chamada diabetes. Então, as pessoas que são diabéticas apresentam uma quantidade de glicose, né, de açúcar, maior na urina, tá bom? Ou se aparecer células sanguíneas na urina, pode ser um sinal de infecção de alguma das estruturas do sistema urinário, tá? Ou até mesmo outros problemas. Uma outra coisa, pode também ser um sinal de ingestão de medicamentos, de hormônios e drogas ilícitas. Como eu falei, comentei com vocês, quando o sangue passa lá, né, pelos néfrons, ele vai retirando todos os produtos que não são interessantes para o organismo e vai eliminar e joga, né, em direção à bexiga para ser eliminado. Então aí, gente, a gente consegue avaliar através da urina se uma pessoa fez ingestão de algum medicamento, de uso de drogas, tá? Ou de algum hormônio. Então, por exemplo, em competições, Copa do Mundo, as Olimpíadas, sempre antes de uma competição, né, de grande porte, vamos dizer assim, os atletas eles são submetidos a um exame chamado exame antidoping, tá? Esse exame ele é utilizado, é feito a coleta da urina e essa urina ela é avaliada. E aí, se for encontrado algum tipo de medicamento, de hormônio ou de drogas que possam ser ingeridas pelo atleta para ganhar força, para não se cansar, entre outros motivos, o atleta pode ser eliminado da competição, tá bom? E aí, alguns cuidados para a gente ter para com o nosso sistema urinário, né? Então, para a gente fazer os nossos rins funcionarem de maneira adequada, a pessoa ela deve, né, ingerir aí uma grande quantidade de água e também fazer atividade física adequada. Então, por isso que eu coloquei a fotinha aqui de uma criança, né, fazendo ingestão de água, porque é muito importante através dessa água que os nossos rins vão funcionar da maneira mais correta, né, funcionar como deveria, como se deve. E aí, como que a gente sabe se os nossos rins estão trabalhando legal, se a quantidade de água ingerida está sendo uma quantidade ideal também para o funcionamento dos rins? Para isso, gente, a gente pode analisar a coloração da urina. Então, a coloração, nós comentamos que a urina tem uma coloração amarelada, tá? Se a urina estiver com uma coloração muito escura, né, um amarelo muito escuro, é sinal de que você está ingerindo pouca água. Então, a urina está muito concentrada daqueles outros compostos, né, ácido úrico, ureia, cloreto de sódio. E aí, a partir do momento que você começa a fazer ingestão de água, né, de líquidos, a urina ela vai se misturando a essa água, né, e deixando de ser, como que fala? Deixando de estar concentrada. Então, ela vai diluindo esses compostos, tá? Então, o ideal seria ela ficar mais ou menos nessa coloração, tá bom? Quando ela fica mais transparente, ó, é sinal de que você está ingerindo muita água. Então, tem água em excesso no teu organismo. Então, utilizando a coloração da urina, a gente consegue ter uma percepção da quantidade de água que nós estamos ingerindo, tá bom? Além disso, gente, beber pouca água pode aumentar muito a possibilidade do surgimento de problemas denominado litíase urinária ou cálculo renal ou as famosas pedras nos rins. Então, eu coloquei a imagem aqui de algumas pedrinhas, tá? Essas pedrinhas, normalmente, elas são formadas pelo acúmulo de minerais. Então, quando o sangue passa lá pelos túbulos renais e está cheio de minerais, né, e pouca água, esses minerais, os rins vão segurando e vão se acumulando e formando esses cristalzinhos, que são as pedrinhas, tá? Normalmente, essas pedrinhas, elas
conseguem se deslocar, sair dos rins e aí chegar na bexiga para ser eliminada através da urina, tá? Mas nesse processo aí de deslocamento, ela vai gerar muita dor, muito incômodo, tá bom? Também pode acontecer, gente, infecções caracterizadas aí pela presença de algumas bactérias. Então, por exemplo, infecção, quando acontece na bexiga, nós chamamos de cistite. E a cistite, ela pode causar aí vontade de fazer xixi várias vezes, e aí na hora de fazer xixi vai doer e vai arder bastante, tá? E uma outra infecção pode acontecer também nos rins, e aí é denominada de nefrite. Um outro problema também que afeta os rins é a insuficiência renal. Insuficiência quer dizer que não está funcionando da maneira eficaz, né? Não está funcionando direito. E aí, se os rins, um ou os dois, não estiverem funcionando direito, pode aumentar as substâncias que são tóxicas para o nosso organismo e pode levar a pessoa à morte. Então, para tentar compensar essa perda, né, da função renal, a pessoa é submetida a um procedimento chamado hemodiálise. Na hemodiálise é utilizado aparelhos e esses aparelhos vão fazer a filtragem do sangue como os rins fazem. Então, o sangue é coletado, é conduzido até a máquina, né? A máquina faz todo o processo de limpeza e de filtragem e depois o sangue é devolvido para o corpo da pessoa, tá bom? Se, por exemplo, um dos rins não funciona e o outro está completamente comprometido, né, não está funcionando direito, a pessoa pode também ser submetida a um transplante renal. Então, ela entra numa fila, ela fica à espera de um doador, né, de um rim, esperando aí uma pessoa que seja compatível, que tenha as características mais parecidas com o sangue dessa pessoa que está necessitando, e aí acontece o transplante renal, tá bom? Uma pessoa, ela vive normalmente apenas com um rim, tá, gente? Se esse rim estiver funcionando adequadamente, tá bom? É isso. Muito obrigada e até mais.